Amigos e amigas, hoje um 23 de novembro de 2025, um domingo. Aqui na região sul, um vento forte, uma primavera com aspecto de inverno. A temperatura não é tão baixa, mas altera o nosso dia a dia. Mas nós temos muitas informações. O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso na Polícia Federal, aguardando a audiência de custódia. Mas não se iludam, a audiência de custódia será feita por um juiz assessor de Alexandre de Moraes, não deve alterar em nada. Claro que nós sabemos que isto é uma cortina de fumaça para tudo o que está acontecendo. Até anotei alguns tópicos. Derrota do governo Lula na semana foram terríveis, inclusive com aquele projeto antifacção do relator, o Derrite. Por exemplo, que foi aprovado também a PL 5582 de 2025, onde diz que presos não poderão mais votar. Imaginem quantos eleitores o Lula vai perder. Também no mesmo dia em que o Messias foi confirmado como candidato ao Supremo Tribunal Federal, será sabatinado pelo nosso Senado Federal e com certeza será aprovado como todos os outros até agora. Mas nesse mesmo dia ele foi denunciado por prevaricação no caso do INSS. Foram acionados a PGR, o TCU e a Comissão de Ética no mesmo dia. Ele está sendo blindado pelo PT e outras entidades de esquerda que apoiam o governo. Também é claro que uma das razões, a COP30, aquele fiasco, falta de água, falta de alimentação, vans de comissões ou de comitivas incendiadas pelo crime organizado, ameaças do crime organizado de causar um blackout caso não fossem pagos alguns valores, inundações mostrando uma infraestrutura péssima, aonde se preservava o ambiente, navios contratados, fora o iate do presidente, os outros poluindo muito e muito o nosso rio Amazonas, e também geradores a óleo diesel, tudo isso depunha contra. Também aquelas peças teatrais ridículas, com aqueles artistas mostrando, rastejando animais como girafa, ursos polares na nossa Amazônia, e também o protesto daqueles artistas que disseram que sofreram o calote, não receberam para fazer aquelas peças teatrais horríveis. Fafá de Belém, vestida de pamonha, e fazendo topless no rio, eu prefiro pamonhas, que daí ela estaria pelo menos bem vestida. Esse suplício eu não queria estar vendo, mas passei em outro vídeo para vocês. A Janja, que se diz inteligente, com curso superior, ela disse que tem os atores e as atoras. Pobre Brasil, esta é a nossa primeira dama. Também nós temos aquela prisão do presidente do Banco Master, e agora a contratação do escritório da Viviane Bassi. Ela e seus filhos advogam. Ela é a esposa do ministro Alexandre de Moraes, mas dizem que tem algum envolvimento também nesse caso o atual ministro da Justiça, o Lewandowski, e também políticos como o Michel Temer, é aquele que quer
fazer uma nova direita e é o criador e o indicado para o Supremo do ministro Alexandre de Moraes. Quer ser líder de uma nova direita sem a presença do Bolsonaro, o que seria algo quase impossível. Também para cobrir a falência dos Correios, aquele escândalo do INSS, também aquele fiasco da COP30. Isto eu não me canso de dizer. E lembrando que o Luciano Hang, aquele grande empresário que o atual governo condena os super ricos, mas ele não esquece a sua infância humilde e principalmente o povo gaúcho sabe o quanto ele ajudou nas cheias quando o governo federal e o governo estadual viraram as costas ao povo. Mas ele continua impedido de disputar eleições e a justiça autorizou o Oruan, aquele que todos nós sabemos do seu histórico e a ligação com facções, e ele vai poder concorrer a qualquer cargo eleitoral. Quem concedeu foi a justiça. O que nós temos a criticar é que o ministro evangélico André Mendonça já parabenizou o Zé Messias pelo simples fato dele ser evangélico. Mas não esquece que existem evangélicos do mal. E esse é o caso do Messias. E outra coisa, ele é um jovem e deverá ir até 2055. Uma das intenções do Lula é colocar ministros que apoiem a esquerda, como é o caso dele, e que tenham uma longevidade grande no Supremo Tribunal Federal para que a esquerda persista com as suas intenções. Também a mordomia dos esquerdistas que não deixam o socialismo de lado. Aquele chapéu que o Lula usa, chapéu de palha Panamá, no mercado a cotação dele é $20 mil. A Janja, que usa aquela bolsa de R$20 mil, o sapato de 8.500. Daí para fora. Os que se comemoram hoje essa prisão ilegal do Bolsonaro, amanhã poderão chorar. Também quando o presidente Lula, lá na África, ele diz não comentar a prisão do seu, sabidamente, inimigo Jair Bolsonaro. E segundo diz ele, isto não vai alterar as relações com os Estados Unidos. E ele não fez nada sobre o tarifaço. Inclusive agora houve uma amenização, mas foi unilateral, foi por parte de Donald Trump, por causa da sua economia e a grita interna dos Estados Unidos, que estavam causando algum prejuízo. Por isso que ele deixou o super tarifaço sobre café, sobre a carne, que poderia alterar a economia do seu país. Mas agora aquela operação contenção no Rio de Janeiro aumentou, mais um policial foi morto, em consequência ainda daquela operação. Agora são 5 heróis que foram mortos naquela operação, que consequências ainda temos. A Rede Globo, aquela rede que ganha o maior quinhão do governo federal, mesmo assim a crise dela persiste. Ela cancelou as festas de finais de ano, no final de ano, por corte de gastos. E também tirou a participação dos lucros dos seus funcionários, coisa que acontecia, e eles recebiam dinheiro em separado 2 vezes ao ano. Mas a prisão do presidente Jair Bolsonaro não se ateve somente à suposta violação da tornozeleira eletrônica. Na sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que a vigília
organizada por Flávio Bolsonaro, não foi por ele, foi por seu filho, poderia causar um caos social. Ele não precisava citar isso, poderia dizer simplesmente rompimento da tornozeleira eletrônica. Infelizmente, os nossos heróis se terminaram. Aquele da vida artística e fictícia, Wagner Moura, o Capitão Nascimento do Tropa de Elite, agora ele é simplesmente um esquerdista, ideologista da esquerda, que vive nos Estados Unidos e critica o nosso Brasil. A Academia de Letras, com Miriam Leitão, Gilberto Gil, já não é a mesma. Mas esperemos que esse Brasil melhore. Não percamos a esperança. Vocês, patriotas, como eu, torçam pelo Brasil. Parece que estamos torcendo contra, mas que nada. Queremos uma mudança. E a mudança tem que começar a ser na política. Escolha bem quem serão seus senadores, quem serão seus candidatos e, principalmente, o seu candidato à presidência da República. O meu já está definido, mesmo que ainda não seja declarado. Tarcísio de Freitas será a solução. Lula, para o sistema, ele já está sendo descartado. Ele já serviu aos interesses, mas agora subiu para a cabeça a sua intenção. E se ele for reeleito, aí sim a economia do Brasil estará arrasada realmente. Mesmo que o próximo presidente, que não seja ele, vai passar muito trabalho para fazer com que as estatais voltem a dar lucros. Mas torcemos pelo Brasil. Mesmo assim, estejam conosco e não esqueçam, o canal é Pepe Severo no YouTube. Se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.